O maior plot twist de todos os Seven, a volta do Seven antigo na sua versão mais poderosa, o verdadeiro passado, o Dente Vermelho e ainda por cima a apresentação do último Shadow Killer. Esses últimos 3 episódios foram muito bons mesmo. E eu vou comentar aqui os 3, 4, 5 e 6. E sim, eu vou comentar todos eles juntos, porque sinceramente eu tive problemas pessoais e não consegui fazer a review dos outros 2 episódios como lançaram. Então eu vou fazer tudo junto aqui pra melhorar ainda mais e já facilitar minha vida. Inclusive, comenta aí o que você achou do episódio e primeiro link na descrição se você ainda não assistiu o episódio pra você ver ele. Por favor, dê o like que ajuda demais e bora pro vídeo. Falando sério, dá o like, por favor mesmo. Mas bom, de filme em Faledore. Bora começar com um vídeo lindo pra vocês e bora lá. O 4º episódio é completamente filler, então eu vou ser um pouco mais rápido falando sobre ele. Mas não significa que ele seja ruim, ele é muito bom, então recomendo que vocês assistam. Mas não vai fazer nenhuma diferença se vocês não assistirem, mas recomendo. Ele é focado em 2 dos assassinos que apareceram lá na 2ª temporada. No caso, o assassino da espada, que na verdade era uma pistola que tentou atacar o Seven e o Seven conseguiu se defender na cagada. E o assassino super genérico, que provavelmente você nem lembra, até porque ele era realmente bem genérico, onde os 2 estão trabalhando numa loja de conveniência até que ela é assaltada. Apesar do episódio não ter nada muito absurdo, explosão, coisa parecida, ele é muito bom mesmo, é muito bem feitinho. Ele se foca completamente nos dramas pessoais do assassino super genérico, porque ele é super genérico, o que faz ele ter uma imagem meio ruim dele mesmo. Porém, ele ainda assim quer ser de alguma forma especial, só que não consegue, porque ele não é especial. Não tenho muito pra falar sobre o episódio, mas tem uma coisa bem interessante que deu pra notar. No flashback dele, dá pra ver o Seven, onde a gente percebe que o Seven realmente gosta de ser cabeleireiro. Além dessa curiosidade, deixa ainda mais clara a nova personalidade desse novo Seven e tal. Esse flashback também dá uma certa justificativa pelo porquê o Seven tava trabalhando de vendedor de miúdos lá no episódio onde ele lutou contra o Dente Vermelho, que no caso é basicamente pela uma exigência do Daipo, que queria ganhar mais dinheiro, e pelo que parece, como cabeleireiro, o Seven não tava ganhando tanto assim. Mas bom, continuando com o episódio, no final das contas, o assassino lá com a espada, que é uma arma, acaba sofrendo de dor de barriga por ter feito merda, onde ele acaba indo embora da loja. Só que quando o assassino super genérico ficou sozinho, acabou que um assaltante apareceu na loja, onde ele tenta de alguma forma defender a loja, tentando atacar o meliante, só que não funciona, o cara era muito fraco mesmo, e ele acaba sendo obrigado a ajudar o bandido. Porém, mesmo assim, ele continua tentando de alguma forma escapar disso, ou tentando ligar pra polícia, só que o bandido já pegou o celular dele, tentando fazer um ataque surpresa, só que ele tropeça, e no final ele tenta até tirar a máscara do bandido, só que o bandido fica puto depois que ele tira a máscara dele. Então o bandido começa a atirar em tudo e dá início a uma cena muito boa. Inicia esse confronto do assassino super genérico versus o bandido. Isso até que o assassino da espada pistola acaba ajudando a derrotar o bandido. E com isso finaliza o episódio. Tem uma outra cena meio pós-créditos, vamos dizer assim, mas sinceramente não nem conta muito. No final das contas eu achei esse episódio muito bom mesmo, apesar de ser filler, ele é muito bem dirigido e cheio de momentos muito bons mesmo. Recomendo, 7 de 10. Ele só foi amaldiçoado pela temporada onde ele lançou, porque sinceramente é a pior temporada possível para ele ser lançado, já que é a temporada onde as coisas mais incríveis e os momentos mais épicos estão acontecendo. Mas bom, próximo episódio, episódio 5, ele começa basicamente com a cena das sombras que a gente tinha visto lá nos trailers e tal, nos primeiros trailers dessa 4ª temporada, onde a gente finalmente inclusive descobre qual é o nome dele, no caso o White Fox, e também descobrimos qual é a real habilidade dele, que sinceramente é bem roubada. Eu achei que fosse ser algo idiota, como sei lá, um dedo supersônico, coisa parecida, mas realmente não é isso, e santo Deus do céu, é muito útil. Porém eu falo mais disso depois, quando finalmente começar a parte onde ele explica sua habilidade. Mas antes de qualquer coisa eu gostaria de agradecer esse inscrito aqui, que no caso comentou que o White Fox na verdade era um assassino das sombras e não uma pessoa aleatória, vamos dizer assim, que tava querendo se tornar um assassino das sombras, como pelo menos eu achei que era pelo trailer, mas sinceramente não tinha nada a ver, eu só tinha esquecido da cena onde ele aparecia. Certo, então continuando com o episódio, ele começa com o White Fox fazendo um monólogo sobre como é absurdo que mesmo pro assassino das sombras mais poderoso do mundo, o Seven, ainda assim era idiotice falar e fazer tudo que ele fez lá sobre basicamente declarar guerra contra Xuan Shou, falando que ia atacar e matar o mestre da Shadow Killer. E ele chega na conclusão certíssima que o Seven basicamente estava tentando esconder o que realmente ele estava querendo proteger e o real motivo dele estar fazendo tudo isso. Porém, eu tenho que dizer um certo furo de roteiro dessa parte, onde ele vai diretamente pra casa do Seven, mas sinceramente, como ele sabe que a casa do Seven é lá? Ele simplesmente falou, ficou perguntando pra todo mundo onde que é a casa do Seven? Foi isso? Mas como ele saberia que o Seven tava se chamando de Seven, não de qualquer outra coisa? Além disso, é muito pouco provável que ele simplesmente estivesse usando uma foto pra falar, onde tá esse garoto aqui? Porque eu duvido que o Seven tenha muitas fotos, principalmente o Seven antigo. Fora que eu não vi ele mostrando nenhuma foto além das que ele encontrou no quarto do Seven. Porém, isso é o de menos, porque sinceramente esse episódio foi muito foda, não tem nem como comparar. Mas bem, após essa parte, ele começa a ir atrás dos amigos do Seven, que ele conseguiu descobrir através das fotos que tinha lá no quarto do Seven. Isso com a intenção de se comunicar com o próprio. O primeiro que ele encontra é aquele guarda meio velho lá do porto, onde sua
primeira tentativa de se comunicar com o Seven acaba não dando certo. Porém, nessa a gente acaba descobrindo sobre como que realmente funcionam suas habilidades. E pra resumir, ele basicamente injeta energia no objeto até esse objeto ficar com tanta energia que ele simplesmente explode, vira uma granada viva. Ele pode injetar tanto poucas quantidades para poder quebrar pequenas pedrazinhas, quanto em quantidades gigantescas para quebrar áreas imensas. Não só isso, como pelo que parece, ele pode fazer quantos tiros ele quiser e pode simplesmente ignorar pele, carne, qualquer coisa. Pode simplesmente acertar a parte que ele quiser. Tipo, literalmente ele pode atravessar uma pessoa e atacar a pessoa por trás, além de poder fazer vários tiros ao mesmo tempo, basicamente explodindo tudo de uma vez só. Um poder sinceramente muito legal na minha opinião. Enquanto isso, o Seven ainda estava em coma e sinceramente não tinha muitas expectativas sobre ele sobreviver, porque ele tinha muitos hematomas, muitas contusões, várias partes do corpo estavam quebradas e ainda tinha um veneno que ninguém conhecia lá como resolver. Porém, no último momento, o Príncipe Destin traz um super médico ultra mega top com a intenção de curar a Cola, mas que acaba servindo como uma luva para poder curar o Seven, já que sinceramente não teria mais ninguém que seria capaz de fazer isso. E sinceramente eu elogiei isso no episódio 3, mas tenho que elogiar de novo nesse episódio. A forma como as ações têm reações completamente inesperadas é muito bom. O Seven vai lá junto com o Daepo para poder conseguir a cura para a Cola, mas ao mesmo tempo o Príncipe Destin também vai procurar a cura em outro reino. No final das contas, o Daepo consegue a cura primeiro do que o Príncipe Destin, e o Príncipe Destin não consegue a cura porque ele não consegue conversar e dialogar com o médico. Por causa disso, ele traz o médico amarrado, mas traz. Enquanto isso, o Seven acaba se ferindo e tendo venenos injetados nele extremamente perigosos que ninguém, além de um médico muito poderoso, conseguiria curar. E a chegada desse super médico pelo Príncipe Destin simplesmente casa como uma luva, só que não foi do nada, realmente teve uma construção desde os episódios da terceira temporada. Eu repito a mesma coisa que eu falei na análise do terceiro episódio, isso é só o básico, mas é o básico muito bem feito e sinceramente de uma forma que casa perfeitamente com a história. Entretanto, voltando pro White Fox, uma coisa que dá pra se comentar é que realmente o White Fox realmente foi um assassino no final das contas. Ele não simplesmente começou a destruir tudo como eu imaginei que seria pelos trailers. Ele primeiro analisou a situação, conferiu tudo certinho, procurou pistas, procurou formas de se encontrar com o Seven, de conseguir chamar a atenção do Seven, foi tudo muito bem premeditado. Inclusive, mesmo após ele ter o problema lá com o guarda velhote, ele se mantém calmo e simplesmente vai atrás de uma nova forma de se comunicar com o Seven, onde ele acaba se encontrando com a dupla de assassinos do episódio anterior, numa cena muito bonita, muito legal e tal, porque é literalmente o que aconteceu no final do episódio anterior, só que agora acontecendo na nossa visão mesmo, a gente sabendo tudo que tá acontecendo, a gente sabendo tudo que ele vai fazer e tal. E mano do céu, quando o assassino da espada pistola fala você é um Shadow Killer, você simplesmente fica, meu Deus do céu, o que ele vai fazer agora? Só que a cena corta bem na hora pra uma outra cena muito esperada, que é finalmente o Seven acordando e conversando. Inclusive deu mó polêmica, porque tinha pessoa dizendo que era o Seven antigo, outro dizendo que era o Seven atual, outro dizendo que era uma fusão dos dois. E na minha opinião sincera, a maior possibilidade é que seja o Seven atual e no máximo seja uma fusão dos dois, porque não tem como ser o Seven antigo puro. Isso porque na hora que o Seven acordou, imediatamente os caras empurraram lá o doutor, e é o que aconteceu, o Seven ficou lá tranquilo, tipo, ele olhou lá na cara deles e falou, ah tá, e depois começou a comentar, onde que tá a 13? Não faria sentido se ele fosse o Seven antigo. Por que o Seven antigo ia pegar pessoas completamente desconhecidas e ia começar a conversar com elas como se fosse totalmente normal, perguntando onde tá uma pessoa que supostamente as pessoas não deveriam conhecer? De novo, considerando que o Seven não conhece ninguém deles. Além disso, todas as reações dele podem ser justificadas facilmente, como por exemplo, por que ele tava tão sério? É porque ele tava preocupado com a 13, onde que tava a 13. Por isso ele tava sério, porque ele não ia fazer comédia considerando que a pessoa lá que ele gosta, ajudou ele, fez muito por ele, simplesmente não está aqui, sumiu. Sendo que há pouco tempo ele estava no meio de uma luta, o que torna ainda mais absurda a situação. Mas pelo menos essa é minha opinião, aí você comenta o que você acha. Mas bom, após o Seven acordar basicamente muito preocupado com a 13, não dura muito ele ficar preocupado com isso, porque já tem uma nova coisa pra ele se preocupar, já que o White Fox liga pra ele e começa a falar tudo que ele vai fazer, sobre como ele vai matar todo mundo se o Seven não aparecesse lá imediatamente. E logo após, o White Fox desliga na cara do Seven, e depois disso inicia uma das cenas mais fodas que eu já vi, sinceramente. Basicamente a cena é totalmente na praia, tudo muito calmo, tudo muito divertido, as pessoas brincando. Aí o White Fox começa a brincar de arminha, atirando pros cantos com o poder dele. Só que logo depois disso, tudo começa a explodir, tudo começa a virar um pandemônio, todo mundo fugindo, tudo em vermelho, a trilha sonora incrivelmente carregada. Qualquer um que viu essa cena sabe que essa cena foi épica demais, muito linda, muito bonita mesmo. E com essa cena finaliza o 5º episódio da 4ª temporada, que sinceramente merece um gigantesco 10. E com isso iniciamos a análise do 6º episódio, que sinceramente
sinceramente não fica muito pra trás do quinto. Esse episódio começa com a inspetora procurando brincos ou qualquer coisa que possa ter valor, justamente pra poder vender, pra ela conseguir pagar um médico milagroso e de alguma forma conseguir salvar o Dente Vermelho. Mas o médico só consegue adiar a morte do Dente Vermelho por 7 dias, onde a inspetora partiu uma jornada pra de alguma forma conseguir curar o corpo do Red Toad, indo pra onde ficava sua seita antiga. O episódio é bastante focado na história da inspetora, junto do Dente Vermelho, vendo tudo pelos olhos da própria. No final das contas, a inspetora junto com o Red Toad eram basicamente um casalzinho apaixonado, gostavam muito um do outro e queriam ficar juntos. Porém, a seita não aceitava esse tipo de relacionamento, e em contrapartida, a inspetora muito provavelmente seria a próxima mestre da seita, o que era um cargo muito absurdo. No final das contas, a inspetora sempre ficava entre ficar com seu amado e basicamente sair da seita permanentemente e ficarem juntos para sempre, ou seguir os passos de sua professora e se tornar a próxima líder da seita. E no final das contas, incapaz de decidir entre ambos, ela simplesmente se abstém e fica quieta, o que basicamente a torna imensuravelmente a próxima líder da seita, já que tecnicamente dizendo, ela nunca negou que iria ser isso. No final das contas, o Dente Vermelho acaba saindo da seita completamente furioso e se sentindo traído pelo amor da sua vida, que ele sinceramente amava de todo o coração. E no final das contas, mesmo após o Dente Vermelho ter ido embora, ela continua indecisa sobre o que ela realmente queria fazer e iria fazer com esses sentimentos, se ela realmente queria continuar onde ela estava e se tornar a líder da seita. Isso até que um dia o Dente Vermelho voltou finalmente como o Dente Vermelho após fazer um pacto com o demônio do sangue, onde ele começou a atacar e matar todo mundo da seita sem nenhum pudor ou remorso. Mas como ele tinha acabado de fazer o pacto, ele ainda estava muito instável e incapaz de controlar suas habilidades e tal. Foi facilmente derrotada pela líder da seita, que no final das contas só não conseguiu finalizar porque a inspetora, vendo tudo que estava acontecendo, decidiu proteger o Dente Vermelho apesar de tudo, onde isso foi visto como uma traição pela mestre da seita, que sinceramente, mesmo gostando muito dessa discípula dela, ela se vê obrigada, mesmo que tristemente, a puni-la de alguma forma, e utiliza uma das punições mais absurdas de toda a sua seita, que consiste em uma técnica que envelhece a pessoa em várias décadas. E sinceramente, isso foi um puta de um plot twist, porque todo mundo imaginava que no final das contas era o Dente Vermelho que tava se rejuvenescendo, que tava com essa aparência de idade e tal, por causa dos poderes do demônio do sangue, mas na verdade não, ele tem uma idade normal, 30 e poucos anos e tal. A realidade é que na verdade a inspetora que foi amaldiçoada com a velhice, e sinceramente isso é absurdo, é um puta de um plot twist que eu não esperava mesmo. Comenta aí se você esperava, porque eu não. Inclusive dá o like e se inscreve no canal. Tô falando sério, por favor, dá o like e se inscreve no canal. No final das contas, por causa de sua indecisão, ela acabou perdendo tudo, já que no final das contas ela perdeu o seu amado que sucumbiu em escuridão, ela perdeu toda a sua seita que simplesmente a abandonou, ela perdeu sua juventude, seu status e todo o resto. Ela perdeu tudo. E meu Deus, que história. Nossa, Deus do céu, pesado. Bom, após o término do flashback, ela finalmente chega na sua antiga seita, que está completamente destruída, porque sem um futuro líder e com seu líder atual muito velho e simplesmente incapaz de proteger ou fazer qualquer coisa pela seita, não tem muito que dá pra fazer. E no final das contas, ela atravessa toda a sua seita pra finalmente chegar em um lugar meio vermelho, onde o Dente Vermelho provavelmente conseguiu seus poderes e onde ele se recuperará pra finalmente vermos ele lutar novamente nessa nova temporada e 7º episódio que ainda não lançou. Então morram na curiosidade comigo. Bora lá, gente. Mas é isso, dá o like, se inscreve no canal e comenta aí se você gostou da análise mais longa ou se você prefere uma análise de um só episódio por vez, que é melhor pra vocês. Decide aí. Aproveita e compartilha o episódio com amigos que gostam de Scissor 7 também e vê outros vídeos do canal. Adeus! E comenta!